Graças e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Mais um domingo nós estamos reunidos aqui para buscarmos comunhão com o Senhor e uns com os outros no Senhor e ouvirmos a sua palavra. E como isso é bom, como isso é maravilhoso para nós, que temos essa liberdade em Cristo. Vocês me ouvem bem? Lá atrás, estão ouvindo bem? Show! Esses últimos dias estive ali em Alta Floresta e, mais precisamente ontem, estivemos em uma comunhão com os irmãos e foi um tempo muito gostoso, muito bom, ali nos alegrando, revendo irmãos tão preciosos que fazem parte da nossa família espiritual, e foi um tempo ali muito proveitoso no Senhor. Queria aproveitar aqui e mandar um beijo para os irmãos de Alta Floresta. Foi muito bom estar com os irmãos. E buscando ainda ouvir o Senhor, irmãos, com respeito aos últimos dias, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tem a ver ainda com com a ressaca, A ressaca que ainda estamos do metanoia. Desses dias de conferência em que fomos ministrados sobre um tema tão importante, não só para nós, mas em toda a história da igreja, que é o tema da martíria. Os irmãos não sei se lembram, mas no sábado eu compartilhei um pouco a história de Estevão para ilustrar que o ministério de Estevão, o ministério de um morto, de um mártir, ele é o ministério causa do ministério do apóstolo Paulo. Então, nós temos tanta admiração, tanta honra pelo ministério do apóstolo Paulo, e louvado seja Deus por isso. Alguns irmãos chegam a afirmar que os irmãos de igrejas orgânicas que caminham por essa revelação, eles chegam a afirmar que o ministério de Paulo é de fato o ministério que vai revelar a igreja. E que nem mesmo Jesus revelou a igreja como Paulo revelou a igreja. Não como se eles estivessem se opondo, mas é como se o ministério de Paulo fosse continuação do ministério do Senhor Jesus, e que coube a etapa da revelação da igreja ao ministério do apóstolo Paulo. Então, por isso, a grande revelação sobre a igreja, ela está no ministério de Cristo através de Paulo. E, de certa forma, nós temos que concordar com esse entendimento. Então, praticamente o que sabemos sobre igreja tem a ver com a revelação que Paulo recebeu do Senhor acerca da igreja. Mas para que Paulo fosse quem Paulo foi e tivesse o peso que ele tem para as nossas vidas, para os nossos ministérios, nós vamos precisar observar que existe uma causa para ele. E essa foi então a nossa medida compartilhada naqueles dias de conferência, especialmente no sábado à noite, em que falei aos irmãos. E toda essa história começa em Atos capítulo 22, eu queria que você voltasse a esse texto. Atos 22, versículo 20.
quando Paulo ele está fazendo a sua defesa, e ele chega ao final do discurso e diz: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. O conceito de martíria, ele vai se desenvolvendo ao longo de todo o Novo Testamento. Quando nós ouvimos a palavra marturel, de onde vem a expressão testemunhar, o verbo, nós não estamos pensando diretamente no sofrimento para a morte de alguém, mas no seu conceito mais inicial é alguém que assevera sobre algo. Mas a partir de Estevão, isso vai ganhando desdobramentos mais sérios, consequências mais definitivas. Como se fosse adicionado à questão religiosa um significado a mais para esta expressão. Como se fosse pressuposto que para ser uma testemunha de um fato da fé, isso fosse começar a custar algo mais do que apenas lidar com a verdade dos fatos. Inclusive, fato esse que vai começar a pôr a vida da testemunha em risco. E é daí, então, que o conceito amadurece e ele ganha a conotação de mártir, como alguém que morre pelo testemunho prestado. Irmãos, vocês estão entendendo? Está todo mundo me olhando com a cara esquisita. Hã? Feche os seus olhos. Pai, vem sobre nós com o poder do Teu Espírito para nos levar agora cativos realmente a Cristo. Elimina aqui toda distração. Remove o cansaço, Senhor. Se nós não temos nos preparado adequadamente para reuniões como essa, nos entretendo com coisas que nos roubam daqui quando nós estamos aqui, age com graça e misericórdia agora e traz renovo, traz descanso, para que a Sua palavra ela possa realmente penetrar, Senhor, em nós. Elimina toda distração, Senhor, aqui. Tira isso de forma sobrenatural, para que nós possamos caminhar, Senhor, em um fundamento revelado em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, dá-nos a Tua paz nessa manhã para ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Então, irmãos, quando procuramos entender a expressão tua testemunha, nós estamos lidando com a história prévia que vimos a partir de Estevão e do martírio de Estevão, sujando Paulo, entre aspas, com esse sangue que foi usado para fomentar aquilo que o próprio Deus já havia decidido em seu plano acerca desse vaso escolhido, Saulo de Tarso. Então nós percebemos na narrativa de Atos capítulo 7, quando Estevão faz o seu discurso, que parece haver um padrão. Ele vai construindo um padrão, e ele vai mostrando que Deus, em sua majestade, Ele decide revelar a sua glória e manifestá-la em toda a terra.
E para fazer isso em toda a terra, Deus vai peregrinando em uma jornada em que Ele vai escolhendo de tempo em tempo vasos para que a sua glória seja carregada através desses vasos. Então a natureza da glória de Deus peregrina é um dos padrões que Estevão vai mostrando no seu testemunho antes da sua morte. E nós chegamos até um lugar que é a tenda do testemunho. Quantos estão aí? E aí fomos percebendo que Deus tem uma tenda definitiva. E o objetivo, irmãos, de martírio é o testemunho do Senhor dentro da sua casa, para a revelação da sua glória. Mas a partir da iluminação que nós recebemos pelo Novo Testamento, que traz clareza de que a partir de Cristo, a casa definitiva, a tenda do testemunho, agora não é mais provisória, não é mais transitória, ela é definitiva. Nós começamos a perceber que Deus escolheu construir essa casa através de testemunhas e que estas expressões-chave da sua palavra, elas estão completamente interligadas. Ou seja, a casa de Deus é para que nela habite a sua glória. E o testemunho guardado na sua casa é para que a glória invada toda a terra. Então, por que Deus chama homens como testemunhas? Para guardarem o seu testemunho, para que a sua glória que está na casa se espalhe por toda a terra. Esse é o lugar onde Deus quer que a sua glória esteja, em toda a terra. Amém? Para isso, nós descobrimos um segundo padrão no discurso de Estevão. É que Deus, para repousar a sua glória e ela ser peregrina, Ele escolhe um tipo de vaso. E esse tipo de vaso nós estamos nomeando de testemunhas. Mas todo vaso que é uma testemunha da glória peregrina, no discurso de Estevão, nós descobrimos, ele sofre rejeição. E é por isso que ele precisa estar disposto a ser uma testemunha. Porque quando eu me disponho a ser uma testemunha do seu testemunho e da sua glória, eu estou não apenas protegendo o que Deus deseja e o que Ele irá fazer, eu estou colocando com a minha vida em risco um padrão de revelação que imita o formato para o qual Deus chamou até mesmo Jesus, para que a sua glória fosse liberada. E isso nós encontramos no sangue de Estevão. Mas quando nós olhamos para o discurso de Estevão, é como se ele estivesse dizendo: o que está acontecendo comigo é um padrão. E aí ele vem contando a história dos homens que foram rejeitados, porque eles decidiram carregar a glória de Deus e guardar o testemunho do Senhor. Então existe um padrão. José foi rejeitado no Egito, vendido pelos seus irmãos. Eles queriam que ele estivesse morto. Eles pensaram que eles estariam pondo um fim, mas quando tudo parecia estar perdido, Deus o exaltou, porque José era para o Senhor vaso escolhido para guardar o testemunho da sua casa. Um peregrino lá no Egito. Moisés, do Egito, agora a coisa virou, e de um lugar de honra a partir de José,
Eles estão agora em um lugar de opressão, quando Deus então faz nascer Moisés. Moisés, rejeitado pelo próprio povo de Israel. Vocês se lembram? Quando ele vai, mencionamos isso na palavra, mas quando ele vai visitar os seus irmãos pensando que havia chegado a hora, e depois de salvar um hebreu e matar um egípcio, ele vai até os seus irmãos no dia seguinte achando que ele seria aclamado por eles, e eles perguntam: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Então nós temos um padrão, e se nós formos lendo o que eles fizeram com os profetas, eles mataram os profetas. Por quê? Porque os profetas vinham alertando eles para o propósito para o qual Deus os havia chamado, como tenda do testemunho, espalhar a revelação dessa glória peregrina. Mas eles se fechavam em si, querendo usar Deus para a realização dos seus projetos pessoais. Irmãos, escute isso. A presença de Deus não nos é dada para nós. A presença de Deus não nos é dada para realizar em nós coisas que nos trazem conforto, bem-estar. A presença de Deus é para tornar vasos insignificantes como eu, como você, em vasos de honra, para que o seu testemunho seja levado, para que o testemunho do Senhor seja ampliado. A presença não é para a gente dizer: Deus agora é nosso. A presença é para os que não o conhecem poderem ter o anseio de conhecê-lo, dizendo: será que ele também pode ser meu Deus? Então, quando os profetas se levantavam e diziam: ei, cuidado, nós estamos saindo do foco. Cuidado, nós estamos perdendo o nosso coração. Se ele insistisse um pouco nessa mensagem, ele era morto. E muitos dos profetas que Deus levantava em Israel, eles foram mortos. E da mesma forma, naquele dia, isso está acontecendo com aquele homem chamado Estevão. Vocês estão aí? Então, quando nós olhamos para Estevão, o que nós encontramos, irmãos? Qual foi a acusação que levou Estevão à prisão? Alguém se lembra? A acusação, falsa acusação contra Estevão, é que ele estava indo contra Moisés e contra o templo, que ali já não é nem mais o templo de Salomão, é o templo de Herodes. Mas vocês se lembram como essa história de martírio começa? Começa em Atos capítulo 1, volte comigo, por favor. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
a glória da casa com a tenda do testemunho, juntando isso com as testemunhas. Qual é o objetivo de descer poder sobre eles na pessoa do Espírito Santo? É torná-los testemunhas. Então, qual é a ordem de Deus ao conferir aqueles irmãos que esperaram em Jerusalém, no cenáculo, poder? É que eles se tornassem testemunhas. No templo? Não. Porque aquela tenda agora que havia sido afixada em Israel, não era o projeto de Deus. A tenda definitiva é móvel, porque Deus deseja abarcar com essa tenda toda a criação. A história de martírio ou de mártires como testemunhas, ela começa aqui. Por que vocês devem esperar? Porque só por meio do poder do Espírito, alguém pode ser feito de um homem comum em uma testemunha. Sem o poder do Espírito, ninguém se torna testemunha. Mas veja, nós não podemos parar aí. O poder do Espírito veio para fazê-los testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Mas quando nós chegamos em Atos 6 e 7, nós estamos diante de uma denúncia, sim. A acusação contra Estevão, inclusive por meio de falsas testemunhas, é que ele estava pregando contra o templo, contra Moisés. Mas pergunto a você, irmãos, será que não é isso que Deus estava fazendo? Se ele disse quando antes de acontecer o evento que tornou aqueles homens testemunhas, o motivo para o qual eles seriam feitos é para que essa tenda da glória fosse até Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas agora eles queriam ficar na casa de Herodes. Como em toda a história Israel já havia feito, eles queriam insistir em fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Há um episódio nas Escrituras, no final, caminhando para o final de Atos, e você vê Paulo voltando a Jerusalém. E ele se reúne com o presbitério de Jerusalém. E os irmãos sugerem que ele tome um voto de consagração dos judeus no templo, como era de costume dos judeus. Quantos se lembram disso? E aí era feito inclusive o pagamento desse voto, e eles raspavam a cabeça. E o texto bíblico diz que Paulo tomou o voto junto com eles, só que eles já estavam em voto. Então, para tomar o voto, o que Paulo tem que fazer? Ele tem que pagar a quantia de dinheiro dele e de todos aqueles que já estavam em voto, para poder ser incluído no meio do caminho. Há irmãos que afirmam que é por causa disso que Deus permite que o general Tito destrua o templo de Herodes. Como se ele estivesse dizendo, até Paulo vai abrir espaço e flertar com essa estrutura, então é melhor eu mesmo acabar com ela. Porque o que acontece depois da destruição do templo de Herodes
instaura-se uma perseguição absurdamente violenta contra os cristãos de Jerusalém. E eles têm que se espalhar por todos os lugares. E daí então começam a nascer comunidades cristãs com a revelação de Jesus em várias cidades, inclusive cidades que nem estão mencionadas na própria Bíblia, mas estão registradas na história. Cristãos foram para a África por causa disso. Cristãos foram para a Europa, para a Ásia por causa disso. Há pessoas que afirmam que o Evangelho foi até a Índia nessa época dessa diáspora da perseguição em Jerusalém. Dizem, por exemplo, Tomé, um dos discípulos do nosso Senhor, foi à Índia e foi exercer o apostolado dele na Índia por causa dessa perseguição. Então alguns chegam a interpretar, irmãos, que o problema do templo é Deus resolvendo, já que até Paulo. Por quê? Porque Paulo chega aos Gálatas e fala: vocês estão voltando aos rudimentos da carne? Aí agora ele vai e toma um voto daquele, no templo, e fica lá no templo como se fosse um sacerdote ministrando. Não posso afirmar, né? Isso é extra bíblico. Mas será que não faz sentido? Será que mesmo Paulo, diante da estatura espiritual, o templo tinha uma coisa tão violenta? Essa estrutura judaica era tão violenta que mesmo aquilo não estando mais no coração dele, talvez ele achou que ele tinha que fazer uma jogada ali. E alguns dizem que Paulo fez isso pensando que ali naquele momento ele se fez judeu para com os judeus, como se ele não fosse. Glória a Deus por isso. Mas eu queria que você entendesse, irmão, tudo isso é para que você entenda que Deus realmente não tinha mais o anseio de que ali naquela casa fosse a casa da sua glória, nem a tenda do seu testemunho. Por isso agora ele havia derramado o seu Espírito para que nós fôssemos as tuas testemunhas. Nós não precisamos disso. Se alguém quer conhecer quem nós somos, nós não dizemos: vá lá no Tameão. Meu Deus, como nós somos religiosos. Se alguém quer conhecer o que nós somos, nós precisamos dizer: vá para a minha casa, frequente a minha vida, conheça a minha intimidade, porque agora eu sou a casa do testemunho. Nós somos essa casa porque ela é feita de gente sobre o qual o poder do Espírito desceu, e porque o poder do Espírito desceu, eles foram feitas testemunhas do Senhor. Então, se você olha para Atos capítulo 6, vá comigo. A história começa em Atos 1, agora nós voltamos para Atos 6. Versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava, porque ele era uma testemunha. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Isso era verdade, irmãos? Não. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram:
este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão não estava falando isso, mas Deus estava falando isso. Jesus disse que ia destruir aquilo lá. E eu não sei se você entendeu isso já, irmão. Mas quando Estevão está agora manifestando a glória de Deus, ao ponto do rosto dele parecer o rosto de um anjo, Jesus já tinha até começado a casa nova que ele falou que ia construir, irmão. Porque ele disse: eu vou destruir isso, não vai ficar pedra sobre pedra. E João, ao relatar essa história, ele diz que ele faria isso em 3 dias. E isso ele dizia a respeito do seu corpo. Jesus estava falando que ele ia reconstruir isso. E isso que ele ia reconstruir era no seu corpo. E ao ressuscitar, irmãos, ele diz para aqueles homens: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ao serem revestidos de poder, vocês serão as minhas testemunhas. A casa que ele disse que ia destruir e recomeçar, já está sendo edificada. E através de testemunhas que aspergem outros com seu sangue, essa casa nos incluiu. Nós agora somos parte dela. E o Senhor continua quebrando estruturas humanas, destruindo instituições humanas, para que a tenda do testemunho invada toda a terra. Obrigado. Mas eu queria hoje me concentrar nesse final, no apóstolo da revelação da igreja, o Paulinho de Tarso. Volte comigo para o capítulo 21 de Atos. E aqui a coisa vai ficar perigosa, irmãos. Então eu já peço para você, se você tiver estômago frágil, vá embora antes da gente entrar nisso. Agora, se você quiser ser cortado por essa palavra, se concentre nisso. Por que Paulo foi preso? Escute, o homem que foi aspergido pelo sangue de Estevão. Capítulo 21, versos 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, aquele voto que ele havia feito, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pelo que Estevão foi acusado? Pelo mesmo motivo que Paulo foi acusado.
com uma pequena diferença. Paulo foi acusado de inserir até gregos no templo. E essa acusação aqui não era falsa, era verdadeira. Só que ele inseriu gregos, foi no templo do Espírito Santo, irmão. Ele inseriu os gregos, foi naquele edifício que Jesus falou que ia reedificar em 3 dias. E não no que eles achavam que havia sido dado por Deus. Olha só o que está acontecendo, os mesmos motivos de Estevão. E por que eu estou falando isso? Porque nós falamos aqui, irmão, que o sangue de Jesus, quando cai sobre nós, ele nos salva. Mas é através do sangue de mártires que nós somos encorajados na missão, a permanecer até o fim naquilo que o Senhor nos chamou, ainda que isso custe a nossa vida. Só que cuidado! Porque quando Paulo estava lá, celebrando a morte de Estevão, vibrando, ele não imaginava que a mesma coisa que levou Estevão a sofrer o que ele sofreu, levaria ele a passar pelo que ele passou. A mesma acusação. E essa acusação, é a partir dessa acusação que Paulo é preso, irmãos. Agora, de novo eu pergunto, eles estavam sendo acusados de uma coisa, que era contra Deus. Porque o Senhor disse que eles seriam testemunhas no templo? Não! O Senhor disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, já havia acontecido, em Judeia já havia acontecido, na Samaria já havia acontecido, mas ainda faltavam os confins da terra, meus irmãos. E os judeus daqueles dias estão preocupados se Deus não vai tirar a glória dele de dentro da casa. Só que esqueceram de avisar eles, Fabinho, que a glória tinha ido daquela casa já fazia dezenas, centenas de anos. Isso me lembra como os homens do nosso tempo vivem a sua religião. O que importa não é só se a glória de Deus ainda está presente, é se o status de quando ela estava presente está sendo mantido entre nós. A nossa preocupação, na maioria das vezes, não é mais com a glória, é com o status que tínhamos quando a glória veio. E nós estamos dispostos a matar, a blasfemar, a difamar, a perseguir, se for necessário, para guardar, irmãos, o status que nós desejamos que a casa tenha. Porque nós queremos falar de nós mesmos com orgulho. Porque isso ainda pega tanto o nosso coração, irmãos. O objetivo da glória é a glória. Não é o status que a glória dá para os lugares onde ela se manifesta. Porque os homens pegam todo o mover de Deus e eles querem encaixotar isso e prender isso e circunscrever isso a si mesmo, ao seu ministério, à sua expertise, à sua sabedoria, à sua competência humana, à sua habilidade administrativa, ao seu poder de multiplicação, ao seu jeito de colocar isso dentro de um molde e transformar num método que faz com que Deus tenha que se mudar. E qual foi a pregação de Paulo diante daquilo? Capítulo 22. Voltamos ao capítulo 22. Eu vou ler apenas os primeiros versos. E ele diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio,
E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. O que Paulo está mostrando aqui na sua pregação? Primeiro, identificação. Identificação, zelo. Olha o argumento, Fabinho. Eu tenho testemunhas do meu testemunho. O sumo sacerdote e os anciãos. O que ele está mostrando? Espera aí, abaixa um pouco a bola. Deixa eu mostrar entre vocês quem eu sou. Identificação, zelo. Assim como vocês têm zelo até hoje. Só que eu tenho uma diferença. Testemunha do meu zelo era o sumo sacerdote e os anciãos. Testemunha de vocês é quem? No erro, vejam o meu procedimento. No equívoco, vejam a minha integridade. Segundo argumento, absurdo. Persegui este caminho até a morte. Irmãos, vamos falar a verdade. A gente não tinha isso antes. E para nossa tristeza e infelicidade, a maioria de nós, nem agora, tem isso pelo próprio Senhor. Será que nós fomos capturados por essa revelação de maneira tão brutal, que poderíamos dizer, persegui este caminho até a morte? Sabemos que Paulo está falando de perseguir os irmãos, mas será que você poderia dizer que ao ter conhecido a Cristo, você se tornou uma testemunha tão obstinada que você está disposto a ir até a morte, perseguindo o caminho, Cristo, no sentido de segui-lo, ainda que tentem te tirar desse caminho, ainda que tentem te afastar dele, ainda que tentem ameaçar a sua vida, ou da sua família, ou seus negócios. E aí agora, versículo 6, escute. Segunda coisa na sua defesa, na sua pregação, ele começa agora a contar a história da sua conversão. Ouça isso. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco.
um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Uau! Nessa mesma hora, recebi a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de vossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. O que é que Paulo tinha que ser? Tua testemunha. Você entende que há um padrão? Para que existam homens como Paulo, serão necessários homens como Estevão. E nós tanto nos admiramos de Paulos e nos esquecemos dos Estevãos. Mas a questão é, irmãos, se de Paulo veio Timóteo, de Timóteo veio quem? Como foi que o evangelho chegou até nós? E que padrão é esse que nós estamos admitindo, que não exige mais que sangue seja aspergido? O evangelho dos nossos dias custa pouco ou quase nada. Nós não estamos mais dispostos a pagar o preço, não pela nossa salvação, mas para que o testemunho da sua glória invada todas as nações da terra. E isso vai custar a vida daqueles que se dispuserem a obedecer o Senhor. Paulo relata a sua experiência pessoal, é um testemunho pessoal aqui que ele está dando, e nesse testemunho ele começa dizendo: olha, eu vou contar uma história para você de como foi que o Senhor me encontrou. E aí ele diz: eu vi uma luz do céu, essa luz ela me derrubou, essa luz cegou os meus olhos, mas enquanto os meus olhos ficaram cegos, eu ouvi a voz de Jesus que me confrontou. E a pergunta eu não posso deixar de repetir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa pergunta é o ponto central, irmãos. Preste atenção nisso, por favor. É o ponto central da pregação que ele está agora dirigindo aquelas pessoas, porque ele está mostrando que essa foi a grande revelação da sua vida e ministério. Ela é central, é a grande revelação da sua vida e ministério. Quer a revelação sobre a igreja? Foi aqui que ela nasceu. Uau! Paulo está dizendo: ao perseguir a igreja, eu aprendi que eu estava perseguindo a Cristo. Uau! Não tem como perseguir a igreja, irmão, e não perseguir a Cristo. Aí ele continua: chegou um irmão, Ananias, um judeu devoto, e ele foi enviado para me curar. Só que esse irmão, um simples irmão, ninguém mencionou o título que aquele irmão tinha, Leandro. Só que uma coisa o texto bíblico deixa claro: a coisa mais importante que aquele irmão tinha foi mencionada: ele e Jesus. Ó. Ele e Jesus, ó. Melhores amigos. Então Ananias chega e ele não só cura Paulo, ele comissiona Paulo. Ele diz: olha, eu estou aqui para que você saiba que o Deus de nossos pais, de antemão, Ele te escolheu, Ele te designou para que você conhecesse a sua vontade,
para que você conhecesse a sua vontade, para que você visses o justo e ouvisses a sua voz que veio da boca dele. Amém? Foi isso que ele disse? Nós lemos, sim ou não? E aí ele diz: porque hás de ser uma ou a sua testemunha diante dos homens e diante das coisas que tem visto e ouvido. Agora eu queria caminhar para o fim, olhando para o restante desse discurso, para nós extrairmos aqui alguma lição e concluirmos nisso. Qual foi o que nós chamamos de querigma da pregação, da defesa de Paulo? Versículo 17. Escuta: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. O cara acabou de ser comissionado pelo Ananias. O Senhor aparece para ele de novo e falou: rapa daqui. Por quê? Porque você vai falar o que você quiser, vai dizer o que eu fiz, mas eles não vão receber o teu testemunho a meu respeito. Mas o Senhor tinha acabado de falar para ele: Fabinho, você é um vaso escolhido, importa sofrer por meu nome, por minha causa. Não bastasse o Senhor ter falado com ele, Ananias confirma o que Deus falou e ele é enviado. Mas a primeira vez que Jesus aparece agora para o Paulo, que é Saulo, agora um homem já disposto a servir o Senhor, a primeira vez que o Senhor aparece para ele é: teu ministério vai dar errado, foge. Pô, até agora ele parece um gladiador. A história de Paulo, né? Quando o Senhor aparece para ele, vai Ananias, toda aquela história, é a verdadeira história de um gladiador. A primeira mensagem é: foge daqui, porque vai dar tudo errado. Agora presta atenção, olha o que o texto continua dizendo: eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga e açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Verso 21 que nós não havíamos lido. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E aí eu queria que você se lembrasse como é a história do apóstolo Paulo daqui em diante. Como foi a vida desse gigante de Deus? Esse homem viveu nos shopping centers da Ásia. O que foi que fez Paulo estar disposto a ser e sofrer como ele era? Quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, se derramava, eu estava lá. Foi aos meus pés que ele caiu. O que foi que fez Paulo ouvir o Senhor dizer: cara, você vai sofrer, você vai ser minha testemunha, mas agora sai correndo daqui, porque eles não vão receber teu testemunho a meu respeito. E ele sai de lá correndo, mas vai ao encontro de anos de sofrimento, e ele não foge nem um dia, a não ser quando o próprio Senhor aparece e lhe manda: sai daqui, porque Paulo se tornou um homem obstinado para fazer a vontade de Deus, ainda que isso tenha lhe custado tudo. Atos, eu li esses textos aqui, mas eu quero relê-los.
Gálatas capítulo 2, para lembrar você de como foi a vida de Paulo. Gálatas capítulo 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta. Vou repetir. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Vou repetir. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Que é a igreja. Tem algum sofrimento que Cristo não tenha passado? Eu não sei se em número, eu não sei se em representação, mas eu sei que em extensão, algum sofrimento ainda era necessário para Paulo poder dizer: eu preencho. Eu preencho. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Na minha carne. É como se Jesus estivesse abrindo um convite para que toda a revelação que ainda resta seja entregue na casa, a tenda do testemunho, a glória para toda a criação. Alguém vai ter que estar disposto a preencher o resto das aflições. E vou dizer uma coisa para você: se Jesus não sofreu todas as aflições dele, deixou espaço para Paulo, ainda deve ter espaço para nós. Irmãos, e eu vou dizer para vocês, eu estou como um louco, decidido a dar a minha vida por esta causa. E no que depender de mim, se eu puder ser instrumento do Senhor, para que outras pessoas se despertem através do derramamento do meu sangue, é o que eu quero para a minha vida.
como missão de Deus para o meu coração. Está insuportável viver uma igreja de um evangelho barato, em que o que mais temos como doutrina são justificativas para o estilo de vida ridículo que nós aceitamos viver para nós mesmos. Eu queria orar hoje com irmãos e irmãs que querem dizer sim para o Senhor. Irmãos e irmãs que querem dizer sim para o Senhor, ainda que isso doa muito, ainda que isso custe muito caro. Eu queria, irmão, que você ouvisse um grito do céu dentro de você hoje, para te acordar desse sono profundo, para te tirar dessa dormência espiritual, em que o outro está sofrendo ao seu lado, mas você não consegue nem sequer mais estender as mãos. Você espera que alguém faça isso no seu lugar. Nós precisamos ser batizados outra vez de compaixão, de amor, de vida. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Se é o que você quer, de verdade, diga sim para Jesus. Eu não sei, mas eu acho que Ele é digno. Me parece que Ele é digno. Me parece que Ele é digno de receber as nossas vidas como sacrifício no seu altar. Chega de viver para nós mesmos. Chega de vivermos insensíveis à dor. Chega, irmãos, de sermos indiferentes enquanto vidas estão sendo perdidas aí por não conhecerem o testemunho de Deus na sua casa. Chega de fazermos parte de uma igreja evangélica que só olha para si mesmo e para suas construções humanas. Nós nos arrependemos, Senhor. Se ainda é possível, Senhor, enche a casa com tua glória. Enche a casa com tua glória. Nós queremos ser as tuas testemunhas, Senhor. E para isso nós negamos a nós mesmos. Nós renunciamos o nosso eu. Nós queremos ser achados, Senhor, fiéis, Senhor, e não em falta. Se temos sido faltosos, Senhor, nós nos arrependemos nessa manhã e te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Agora, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, cai sobre nós de maneira sobrenatural, Senhor. Que penumbra, Senhor, é esta que paira sobre a igreja nesse tempo, Senhor? Chacoalha-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, algo sobrenatural, Senhor. Tira-nos da bolha e faz-nos olhar para o Teu reino, para a Tua vontade, para o mundo, Senhor, convictos do que o Senhor tem nos chamado e compartilhado conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós queremos, Senhor, obedecer o Senhor. Obedecer o Senhor. Em nome de Jesus.